Olá, continuando então esses compartilhamentos que tenho feito sobre as minhas impressões do método sociocrático, hoje eu vou falar da eleição sociocrática, ou do padrão de indicação de pessoas para funções, que é uma das coisas que se faz corriqueiramente aí dentro de uma reunião de governança. Muitas vezes vinculado a uma proposta, existe a definição de um papel, de uma função, e precisa-se na sequência, depois que a proposta foi aprovada, precisa-se indicar uma pessoa para assumir aquele papel. Então é esse processo que eu vou descrever aqui. Num primeiro momento, o que é importante é definir, isso é feito geralmente na própria proposta que está vinculada à função, é preciso definir qual é o escopo daquela função. Por que ela está sendo feita? Então vai ter também, essa proposta obviamente vai ter um condutor explicando o contexto do que está acontecendo e do que é necessário, por que uma função como aquela é necessária, né? E vai se definir então as atribuições, as responsabilidades daquela função e os requisitos. O que é interessante que uma pessoa tenha como características, habilidades, disponibilidade para executar essa determinada função, né? E também responsabilidades e, portanto, atribuições àquilo que vai ficar a seu encargo. Uma vez que isso está definido, o primeiro momento do processo de indicação de uma pessoa para a função é exatamente a leitura disso que ficou registrado na proposta, que são os requisitos e atribuições. Uma vez feito essa leitura, as pessoas que estão participando do processo de indicação vão ter um tempo breve para escrever num pedaço de papel, cada uma consigo própria, em silêncio, a indicação, o nome da pessoa que ela indica para aquela função. O facilitador da reunião, quando percebe que todos já indicaram por escrito e em silêncio o nome da pessoa, ele vai fazer uma rodada, a primeira rodada de indicações. Como é que acontece isso? Ele vai passar então a palavra de um em um no círculo, perguntando simplesmente o nome da pessoa que foi indicada. Então cada um lê o que está escrito no papel, lê o nome. É importante ter escrito, inclusive para a gente não se influenciar, pelo menos num primeiro momento, com o que os outros escreveram e que disseram talvez antes de nós, antes de chegar na nossa vez na rodada. Então cada um lê a indicação. Fechada essa rodada inicial, vai se passar para a rodada de razões da indicação. Então o facilitador passa de novo a palavra de um a um, pedindo que cada um explicite as razões pela qual indicou aquela pessoa para aquela função. Feito isso, termina-se essa rodada, passa-se para uma terceira rodada, que é uma rodada de convite a mudanças de indicação. Então, o facilitador vai perguntar para cada um por vez: você quer manter essa indicação ou você, tendo ouvido os argumentos das outras pessoas, você prefere mudar a sua indicação para uma outra pessoa? E daí ele recolhe isso e fecha-se a terceira rodada. Isso tudo, nesse momento em especial, o secretário da reunião é interessante que ele anote, né? Às vezes é interessante anotar cada uma das etapas, mas pelo menos essa, para ver quem são as pessoas que estão sendo indicadas após o convite à mudança de indicação. Mas o ponto aqui não é indicar quantas pessoas estão, entre aspas, votando numa determinada pessoa, porque esse processo ele não depende da quantidade de indicações, mas do peso do argumento por detrás das indicações, né? Então, uma vez fechada essa terceira rodada, vem um momento crucial da aplicação do princípio da equivalência, que é o momento em que o facilitador vai convidar a todos para ficarem em silêncio e pedir para aquele que sentir um impulso de fazer uma proposta, que faça uma proposta com base no que foi ouvido. Não é com base na maioria, é com base no que foi ouvido. E todos entram praticamente num momento de reflexão silenciosa ou um momento meditativo em que, de novo, lembrando daquele padrão da participação astuta, onde cada um se pergunta, né, o que eu estou oferecendo para o grupo nesse momento é o melhor que eu posso oferecer? E, em algum momento, esse silêncio
que foi sustentado aí por todos, ele vai ser rompido por alguém que a gente não sabe quem é, pode ser qualquer um dos membros do círculo, que pega a palavra e fala: eu proponho que fulano de tal seja o indicado para essa função. A partir do momento que se tem essa indicação, que nasce desse silêncio, né, esse silêncio de disponibilidade para escutar o que é melhor para o coletivo, não só a minha própria opinião, eu estava ali presente quando eu ouvi as indicações das outras pessoas e as razões que elas apresentaram, eu ouvi o movimento do coletivo, talvez se orientando na mudança de indicações na direção de uma determinada pessoa ou de outra. Eu estava ali presente, por exemplo, se fui eu que peguei a palavra e fiz a proposta, né? A ideia é que essa pessoa integre tudo isso, né, em silêncio, e vá diretamente para a fala da indicação. Então ela indicou uma determinada pessoa. A partir do momento que se tem essa indicação, se passa para uma tomada de decisão por consentimento. Então o facilitador vai checar o consentimento das pessoas do círculo para aquela indicação que foi feita, né? Que surgiu do silêncio que eu comentei agora há pouco. Então ele vai perguntar de um a um se os membros do círculo têm alguma objeção a que a pessoa indicada assuma essa função. Aí vale um parênteses, um cuidado, é que se a pessoa indicada estiver no círculo, o facilitador checa se a pessoa tem objeção por último. Por que isso? Porque suponha que me indicaram para alguma coisa e eu não estou muito certo de assumir aquela função. Primeiro eu ouvi provavelmente razões pelas quais as pessoas acham que eu devo fazer aquela função. Isso pode me empoderar, isso pode me dar força. Agora, nesse processo de tomada de objeção, o que pode acontecer? Pode ser que eu tenha ouvido alguém que indicou uma outra pessoa e teve razões interessantes para ter indicado a outra pessoa. É muito importante para mim, que fui finalmente o indicado, digamos assim, ouvir se aquela pessoa não tem objeção a que eu faça a função, mesmo que eu não tenha sido o escolhido inicialmente por ela na indicação que ela fez. Então pode dar muita força, ânimo e incentivo para alguém assumir uma função, perceber que existe unanimidade, ou seja, existe, na verdade, consentimento, não existem objeções a que eu assuma essa função. E daí, por isso, então, o facilitador checar por último com o indicado se ele tem objeção. E talvez ele tenha objeção, né? E se ele tiver objeção, ou se qualquer outro tiver objeções, se resolve da mesma maneira que com as outras objeções, ou seja, o processo de resolução de objeções, que vai acabar provavelmente levando à indicação de uma outra pessoa, e daí, portanto, a checagem em consentimento se aquela pessoa pode assumir aquela função. Uma vez feito, obtido o consentimento, está decidido e se registra isso na proposta, na ata da reunião, né, no diário de bordo, que a tal pessoa ficou responsável para assumir aquela função. Num próximo vídeo eu vou falar do processo de avaliação, de feedback de funções, como que a gente dá retorno, avalia como uma função foi ou não foi bem desempenhada por alguém. Existe um processo, um padrão sociocrático de uma maneira muito cuidadosa de como fazer isso, e eu vou abordar ele num próximo vídeo. Nesse, então, eu falei do processo de eleição sociocrática ou de indicação de pessoas para papéis, que passam, portanto, com uma revisão dos atributos, das atribuições e dos requisitos necessários para uma determinada função, por uma indicação por escrito e silenciosa de cada uma das pessoas, uma rodada de leitura das indicações de cada uma das pessoas do círculo, uma segunda rodada de explanação das razões pelas quais cada um indicou a pessoa indicada, e uma terceira rodada de convite a mudanças de indicação, o silêncio gerador, aquele silêncio em que se convida a qualquer um de se pronunciar quando sentir que a sua responsabilidade o chama a agir e a fazer uma proposta. Uma vez que uma proposta foi feita, se passa em consentimento
a indicação que veio pela proposta. É isso. Um fraterno abraço a todos, fiquem em paz e até sempre.